Bem-vindo ao podcast infantil Vem Ouvir Essa História. Hoje a nossa conversa será sobre a importância da comunicação para o desenvolvimento de Carpina. E para compreender melhor esse assunto, te convido a fazer uma viagem no tempo para o início da formação de Xande Carpina, quando manter a população informada em um período sem energia elétrica, sem mão de obra qualificada ou até mesmo sem tecnologia era um grande desafio. Segundo relatos, os habitantes de Xande Carpina recebiam as primeiras informações através do registro oral dos visitantes que chegavam ao povoado ou por meio dos folhetos, jornais ou panfletos que os viajantes traziam. Lembrando que era um material avulso e poucos tinham acesso no vilarejo. Mas, segundo registros da imprensa escrita, apenas no ano de 1904 é que foi criada oficialmente a imprensa em Xande Carpina. Então, galerinha, aumenta o som e vem ouvir a história de hoje. O podcast infantil Vem Ouvir Essa História é um projeto aprovado no edital de mais formas de difusão cultural através da Lei Paulo Gustavo e que conta com o incentivo da Prefeitura Municipal do Carpina, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, Ministério da Cultura e Governo Federal. Eu sou a jornalista, produtora cultural e escritora Josi Marinho. Moro na cidade de Carpina e, com muito orgulho, sou a idealizadora desse projeto. Aproveito para te contar ainda que o podcast infantil Vem Ouvir Essa História tem um recurso de acessibilidade para que o público com deficiência auditiva possa acompanhar toda a nossa conversa. Em nosso canal no YouTube, temos a apresentação do podcast na língua brasileira de sinais, com o intérprete Salatiel Pereira, uma forma de democratizar a informação para todos os públicos. Como eu estava falando, o primeiro registro da imprensa escrita em Xande Carpina é no ano de 1904, com o jornal A Reação, publicado em 22 de maio deste ano. O conteúdo editorial abordava assuntos como educação, solidariedade e justiça. O proprietário e diretor era Vicente Maria Barreto. Mas Xande Carpina contou com muitas outras publicações, a exemplo do jornal A Machadinha, de 1914, O Laço, de 1920, Floresta Jornal, 1919, O Planalto, publicado em 1933, o Jornal Pleito, de 1934, o Jornal O Carpinteiro, publicado no ano de 1945, A Voz do Carpina, que veio ao público a partir de 1946, o jornal Altiplano, de 1950, Carpina Jornal, de 1953 e ainda o jornal O Carpina, de 1981. Por sua vez, os preparativos para a chegada do milênio foram marcados com o início de uma nova fase da comunicação impressa em Carpina. Isso graças ao surgimento do jornal Voz do Planalto, em 2 de janeiro do ano de 2000. Aproveito para lhe contar ainda mais uma curiosidade. É que o Voz do Planalto surgiu após 49 anos sem registros do jornalismo impresso em Carpina. E para comentar sobre a contribuição da comunicação para o crescimento de Carpina, vamos conversar com o jornalista Ramos Silva, idealizador e presidente do Voz do Planalto. Deixa eu te contar mais uma informação sobre o nosso convidado. Ramos Silva é radialista e trabalhou na antiga Rádio Planalto, uma das mais importantes emissoras de rádio de Carpina. Então, vamos começar a nossa conversa. Olá, Ramos Silva, que bom ter a sua participação aqui no podcast infantil Vem Ouvir Essa História. Seja bem-vindo. Olá, Josi Marinho, um abraço para você, muito grato pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês todos através desse podcast infantil. Vem ouvir essa história, inclusive falando de um tema que eu gosto muito, que é a comunicação. Vamos conversar sobre a comunicação. Inicialmente, conta pra gente o que você sabe dos primeiros registros de comunicação na antiga Xande Carpina. Não havia energia elétrica ainda e muito menos internet. Então, como as pessoas inicialmente faziam para se manter informadas? Olha, gente, em 1904
Xande Carpina surgiu com seu primeiro jornal impresso, o Reação. Depois passou a Xande Carpina a ser denominada de Floresta dos Leões, e naquela época não havia, evidentemente, energia elétrica e muito menos internet. A comunicação era muito complicada entre seus moradores. Aí surgiram mais 2 jornais, também foram lançados na época, o Laço e o Floresta Jornal. As pessoas se mantinham informadas através desses 2 veículos. Quando pesquisamos esses jornais antigos, chama logo a atenção os anúncios. As páginas sempre preto e branco, alguns com anúncio de alfaiates ou venda de tecidos ou miudezas, por exemplo. Você chegou a ser leitor de um desses jornais mais antigos? O que chamava a sua atenção? Esses jornais eram preto e branco e os anúncios que os mantinham em circulação eram exatamente esses: alfaiates, venda de tecidos, miudezas e principalmente medicamentos. Especialmente aqueles medicamentos que combatiam os males da época que surgiram, né? A pandemia era sarampo, entre outros males. Então, era bastante divulgados através dos jornais locais, exatamente esses remédios. Você é o presidente de um jornal impresso chamado Voz do Planalto, que surgiu após 49 anos sem outro jornal impresso circulando em Carpina. Conta pra gente a importância do Voz do Planalto e qual o perfil editorial que o VP tinha. Quais notícias vocês costumavam noticiar? Depois de 49 anos sem um veículo de comunicação impresso, tivemos a ideia de fundar o Voz do Planalto com o objetivo de atender não somente Carpina, mas a toda a região da Mata Norte do estado. Deu certo. E por 20 anos e 4 meses, o jornal foi um grande sucesso entre os leitores. Devo isso também à equipe que sempre esteve preocupada com o jornalismo sério e imparcial. 3 assuntos eram constantes nas nossas edições: saúde, educação e segurança. Aí sem deixar, é evidente, de destacar a política local, como também a política regional. O serviço de som com alto-falantes também foi algo importante para Carpina. O primeiro deles pertencia ao prefeito Baltazar Ferreira Pinto, que instalou os alto-falantes no Cine Rádio. Tocava músicas, anunciava os filmes em cartaz e algumas informações de interesse público. Outras pessoas chegaram a instalar esse serviço de alto-falantes. No caso Ramos, você lembra desses alto-falantes? O que eles anunciavam? O povo ficava nas calçadas para ouvir as informações? Olha, o serviço de som com alto-falantes era grande a novidade da comunicação na época. Era uma novidade que chamava a atenção de todos. E os primeiros foram montados por Baltazar Ferreira Pinto. Aliás, foi o primeiro prefeito da nossa cidade de Carpina. Baltazar também fundou a Gruta Azul, que era uma área de lazer que atendia principalmente a população pobre do nosso município, com escola, campos de futebol, voleibol e inclusive com muitos locais de diversão, parque de diversão. Então, era um local realmente dedicado aos filhos de Carpina e àqueles que realmente precisavam de um divertimento e não tinham condições. Tudo era grátis. Eu sempre digo que o senhor Baltazar Ferreira Pinto sempre será lembrado por nós que lidamos com a cultura. Ele era um visionário, ou seja, um homem à frente do seu tempo. Bom, depois surgiram outros serviços de alto-falantes e o que surgiu logo na frente, quase que paralelo ao do Baltazar Ferreira Pinto, foi sem dúvida de um outro carpinense que investiu nesse tipo de comunicação, o senhor Tomás Melo, que montou alto-falantes por todo o centro da nossa cidade.
Aliás, os moradores da cidade, né, iam para as calçadas acompanhar as notícias, como também as praças, nos bancos das praças, né? E lá estavam as informações nos alto-falantes sobre exibições de filmes, tocando música, e em especial música romântica, até notas de falecimento, né? Entre outras informações de utilidade pública. Agora vamos falar sobre a Rádio Planalto, um marco na comunicação na Mata Norte de Pernambuco. Então, Ramos, apresenta pra gente como era a Rádio Planalto, onde ficava a sede, que tipos de programas os ouvintes podiam ouvir na antiga Rádio Planalto. A Rádio Planalto, fundada em 15 de dezembro de 1958, tinha a direção dos senhores Valdir Alves Coelho, João Carneiro do Nascimento e ainda o padre Petronilo Pedrosa, que inclusive era pároco da nossa cidade na época. Eu costumo dizer que a Rádio Planalto foi uma escola para todos nós. O mestre Valdir Coelho era quem conduzia a parte artística e com uma programação bem regional, oferecendo muita música, repentistas e muitas informações também. Você chegou a trabalhar na Rádio Planalto. Qual tipo de programa apresentava? Eu, por exemplo, apresentava 2 programas na emissora, um musical e um outro de críticas. Mas também tinha, evidentemente, que boas notícias, graças a Deus. O sucesso foi grande e nós ficamos com muitas alegrias na época com o sucesso total da Rádio Planalto. Como era a interação dos ouvintes? Eles mandavam carta? Olha, como conquistamos uma grande audiência na região, os ouvintes sempre prestigiavam indo pessoalmente aos nossos estúdios, que eram localizados na Avenida Padre Rocha, logo após o Colégio Salesiano de Carpina, sentido subúrbio. E lá os ouvintes, iam nos visitar, não é? E bater papo com a gente, fazer aquela interação. Então, e mais nos presenteavam, principalmente os ouvintes que moravam na zona rural, né? Eles traziam laranja, macaxeira, banana, até galinha e muito mais. Vejam como eram bondosos nossos ouvintes e nós ficávamos muito felizes. A Rádio Planalto formou grandes comunicadores. Poderia citar alguns nomes que fizeram sucesso na inesquecível Rádio Planalto? A Rádio Planalto formou muitos radialistas, a exemplo de Odenita Bezerra, de Lúcia Maria, de Elimar Santiago, Paulo Marques, Idelbrando, não é? Muita gente boa, o Edelson Lopes, Natan Lucas e tantos outros, não é? Aliás, eu costumo dizer que a Rádio Planalto era a escola para o radialista se formar, tá certo? Aquele que tentava seguir nesta comunicação, e eu fui um deles. Muitos dos nossos colegas na época seguiram para o Recife para atuarem em emissora na capital pernambucana e também até no sul do país, não é? Todo esse sucesso, repito, devemos ao grande mestre Valdir Alves Coelho. Hoje Carpina tem 2 emissoras, a Carpina FM e a Alternativa FM. Comenta, Ramos, a importância do município ter veículos próprios de comunicação? Carpina, que hoje é a maior cidade da região, com uma população que acredito superar os 100 mil habitantes, merecia mais veículos de comunicação. As emissoras instaladas em nossa cidade são ótimas, não é? São 2 emissoras, são ótimas, mas tem espaço para mais veículos de comunicação, inclusive uma estação de televisão. Por que não? Não é? Por que não? Eu acho que o comércio de Carpina cresce a cada dia. Temos shopping centers, nós temos 6 agências bancárias, aliás 7, né? Agências bancárias aqui na cidade. Comércio muito intenso, muito movimentado. Está faltando o quê? Eu acredito que está faltando exatamente empresários, filhos da terra, interessados a investir nesta área.
Ramos Silva, a nossa conversa foi incrível. Maravilhoso voltar no tempo e reviver tantas histórias legais. Agradeço muito a sua contribuição. Obrigado a você, Josi. Prazer enorme esse contato com vocês e desculpem aí qualquer falha, mas tentei fazer o possível, mostrar um pouco do que eu sei sobre a história de Carpina e principalmente a história da comunicação de nossa cidade, desde chão de Carpina, Florestas dos Leões e atualmente Carpina. Muito grato, eu sou um filho aqui da cidade apaixonado pela sua terra, não é? E eu acho que muita gente também é apaixonada, muitos carpinenses, mas eu estou nessa lista aí, tá certo? Abraço a todos e fiquem com Deus. Com essa história sobre a comunicação no município de Carpina, encerramos a primeira temporada do podcast infantil Vem Ouvir Essa História, Memórias de Carpina. Foram 5 episódios incríveis sobre a história da formação do território, que viria a se chamar Chão do Carpina, o desenvolvimento impulsionado pela estação ferroviária, além da contribuição da cultura popular, educação e comunicação. Eu amei contar para vocês todas essas histórias e agradeço a cada convidado pela contribuição. Vamos despedindo por aqui, mas você pode acessar quando quiser esse conteúdo e ouvir os episódios. Não esquece de compartilhar com os amiguinhos. Lembrando que para ficar por dentro de toda a nossa conversa e conhecer mais sobre o podcast infantil Vem Ouvir Essa História, acompanhe as nossas redes sociais. O link está aqui na descrição do podcast. Aperte o botão de seguir no nosso canal no YouTube, no Spotify, para ser notificado das nossas próximas publicações. Gostaria ainda de deixar registrado que o podcast infantil Vem Ouvir Essa História é um projeto aprovado no edital de mais formas de difusão cultural no ano 2023, através da Lei Paulo Gustavo, que conta com incentivo da Prefeitura Municipal do Carpina, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto, Ministério da Cultura e Governo Federal. A apresentação, produção e pesquisa do conteúdo é realizada pela jornalista, produtora cultural e escritora Josi Marinho. A apresentação na língua brasileira de sinais, Libras, é realizada pelo intérprete Salatiel Pereira. Como fonte de pesquisa, estamos utilizando o livro Carpina, Terra do Leão do Norte, de autoria de Josi Marinho, Sivaldo Veneirão e Paulo Ferreira, publicada no ano 2018. Por hoje é só. Encerramos por aqui essa temporada e esperamos contar com a sua audiência nos nossos próximos trabalhos. Tchau, tchau, amiguinhos!